Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui ao nosso livro de ciências. Vamos na página 'Aqui. Agora sim. Página 52. Vamos começar com a alimentação dos seres vivos. Nós já estudamos sobre os seres vivos, começando falando sobre vertebrados e invertebrados, suas características, e agora vamos para a alimentação dos seres vivos. Aí o que cada um come? Vocês vão lá no finalzinho do livro, na seção de encartes, e vão recortar essas figuras aqui, olha. Vão colar as figuras e de um lado estará o ser vivo. Vocês vão colocar aí a ave, vocês vão colocar aí a galinha, a vaca e o peixe-boi, certo? Como na ordem que está aqui mesmo no livro. Do outro lado, você vai colocar do que eles se alimentam. Então, vamos lá. Primeiro, a ave come o quê? A ave pode comer aqui. Essa ave, ela come peixe, certo? Porque ela é uma ave realmente que ela só come frutos do mar. Aí depois vem a galinha. Gente, a galinha, vocês vão descobrir lá na frente que ela é um animal onívoro. É onívora, ela come carnes e come plantas. Então, a galinha vai comer, olha, milho e minhoca. Então, vocês vão colar aí o desenho que tem o milho e a minhoca. A vaca é um animal, apesar de ser grandão, ele é um herbívoro, ele só come plantas. Então, vocês vão recortar aí a fotozinha que tem do pasto, do capim, e vai colar e ligar a vaca até o seu alimento. E o peixe-boi? O peixe-boi, ele come algas e plantas, ele também é um herbívoro, certo? Apesar de ser enorme, também ele é um herbívoro, certo? Então, vamos agora aqui na página 53, a alimentação dos animais. Os animais têm diferentes hábitos alimentares e eles variam de acordo com a espécie. Alguns se alimentam de plantas, são os herbívoros, aqui. Outros se alimentam de outros animais, que são os carnívoros. Deixa eu tentar colocar aqui. E outros se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, que são os onívoros, como é o caso de nós, seres humanos. Nós nos alimentamos de plantas e de outros seres vivos. É isso, nós comemos... Ai, minha mão! Nós comemos galinha, peixe, carne de boi, nós comemos caranguejo, camarão, então são outros seres vivos, são outras carnes. E comemos também as plantas. Então, somos onívoros. Assim como a galinha, lembra? Eu falei que come minhoca e come peixe, ou come milho, né? Dependendo das características do animal e das atividades que ele faz, a quantidade de alimento consumida varia. Observe no quadro a seguir uns exemplos. O animal, a baleia azul, ela tem em média 24 metros, pesa 150 toneladas. Quanto ela come por dia? 4 toneladas ela come por dia. E o filhote mama só 380 litros de leite por dia. Haja fábrica de leite. E o alimento preferido dela, da baleia azul, é o crio,
que é um crustáceo bem pequenininho, gente. Ele é muito pequeno, certo? Então, ela se alimenta de pequenos peixes, esses crios que são bem pequenininhos, você imagina quantos. E por isso que ela vive lá no alto mar, porque é onde ela vai ver a grande quantidade de peixe, certo? O musaranho pigmeu, ó, o bichinho pequenininho, só tem 4 centímetros, minha gente. Pesa só 2 graminhas. Mas o bichinho come, viu? 4 gramas ele come. Enquanto a baleia pesa 150 toneladas e come apenas 4 toneladas, o bichinho aqui, o musaranho, come uma quantidade maior que o peso dele. Como é que pode? Ele come aranha, pequenos insetos, vermes e larvas, ou seja, ele é carnívoro. Vamos lá, outro. O elefante africano, nós já estamos sobre a África, né, que é o continente mãe de todos os continentes. Tem 3 metros de altura, enorme, pesa 6 toneladas e come, em média, 450 quilogramas. O filhote dele mama 11 litros de leite por dia. Pelo menos mama menos que o da baleia, né? Que o da baleia mama 380. Ele é mais comedido, né? O filhote de elefante. Sua alimentação, ele é um herbívoro. Ele come capim, folha, casca de árvore e raízes. O elefante, ele não é carnívoro, mas, gente, você chega perto do elefante, só uma patinha dessa lhe mata. Se ele jogar essa tromba em você, você morre. Então, não é porque ele não é carnívoro que você vai ficar na frente de um elefante, viu? E nós, seres humanos, um adulto pesa em média 70 quilos. Come em média 1,5 kg de comida. Às vezes come até menos. Eu como menos que 1,5 kg, até porque eu não tenho 70 quilos, eu tenho menos disso, né? Tenho 50 e poucos quilos. Então, eu como menos que 1,5 kg. Mas essa é a média, né, de um adulto de 70 gramas. E a alimentação dele é variada. Por quê? Boa parte dos seres humanos são onívoros, comem carnes e comem plantas. Hoje existem os vegetarianos, que comem apenas vegetais, apenas plantas. Tem os ovolacto é ovolacto que come ovos e leite e plantas. Não come outro tipo de carne. E tem os veganos, que aí já é outro tipo de pessoa, que ele não é só a alimentação dele. O veganismo, na verdade, é um conceito de vida. Ele não veste nada que venha de animal, nada que venha agredir o meio ambiente, certo? A tinta da roupa não pode agredir o meio ambiente, a roupa dele não pode agredir o meio ambiente, nada que ele use pode agredir o meio ambiente. Quer dizer, tem que agredir o menos possível. Claro que sempre vai ter uma agressão, mas o que for menos possível de agressão ao meio ambiente, o vegano, ele não utiliza. Ele só utiliza coisas que agridam menos o meio ambiente, certo? Que não maltratem animais, que não usem animais para teste, certo? O veganismo não é só a comida, é um conceito todo de vida, certo? Então, vamos lá. Observando o quadro, podemos perceber que os animais, incluindo o menino, ingerem quantidades grandes de alimentos se compararmos o que cada um tem em seu peso. Isso ocorre porque os alimentos são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do animal como um todo. O alimento ingerido é incorporado ao peso do animal. Parte do alimento ingerido pelos animais é utilizado como fonte de energia no desempenho das atividades e parte é eliminada na forma de fezes. Então, vamos lá. Nós comemos se a pessoa for comer 1 quilo de comida todos os dias. Se ele for comer 1 quilo de comida e essa comida toda fosse para o nosso peso, aumentar o nosso peso corporal, então em 50 dias eu engordaria 50 quilos. Mas, quando nós digerimos o alimento, ele passa pelo processo chamado digestão. E nesse processo chamado digestão, o que acontece?
esse alimento ele vai ser transformado em energia para a gente sobreviver. Eu só estou falando aqui com vocês, eu só estou viva porque eu me alimento, porque eu bebo água, certo? Lembre-se que beber água também é importantíssimo. Então, uma parte desse alimento que a gente come vai ser transformado em energia. Por isso que se a gente come mais e gasta menos energia, o que acontece? A gente começa a engordar, certo? A acumular essa gordurinha que seria transformada em energia, mas a gente não transformou, não queimou essas calorias através das atividades que nós fazemos diariamente. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio entre o que come e a energia que gasta. Se tiver um equilíbrio, a gente não vai engordar tanto, certo? Então, a gente tem que comer uma quantidade que a gente consiga queimar, que a gente consiga gastar essa energia. Então, boa parte do nosso alimento se transforma em energia, que a gente usa para sobreviver. E depois que é retirada essa energia, que são das vitaminas e sais minerais, proteínas, tudo que a gente precisa para sobreviver, para ter nossa saúde perfeita, o que não serve mais é eliminado do nosso corpo através das fezes. As fezes é o resultado quê? De todo aquele processo digestivo do alimento, que o corpo já digeriu suas vitaminas, suas proteínas, transformou em carboidrato, transformou em lipídios e tudo mais. E aí, o que não serviu mais para o nosso corpo vai ser liberado pelas fezes. Por isso que a gente não engorda também tanto, mas também se a gente comer demais e não gastar essa energia, a gente vai, claro, né, ficar obeso. Vamos aí para a página 54. A importância da alimentação. A quantidade de alimentos ingerida por um animal está relacionada ao seu gasto de energia. Assim, se ele gasta mais energia, precisa consumir mais alimento. Os animais utilizam diferentes estratégias para conseguir esse alimento. Foi o que eu falei, né? Quanto mais a gente gasta energia, mais a gente precisa comer. Se a gente gasta menos energia, a gente não precisa tanto dessa comida. Então, se a gente come muito e não gasta tanta energia, vai ter um desequilíbrio. Ah, eu comi muito, mas eu estou gastando pouca energia, porque eu não estou saindo, eu não estou indo brincar, eu não estou correndo na rua, eu não estou fazendo educação física na escola. Qual vai ser a nossa tendência? Essa balança desequilibrar. A quantidade de comida vai ser maior do que o meu gasto de energia, certo? Mas os animais, ao contrário de nós, principalmente os animais selvagens, eles gastam muita energia para poder se alimentar. Eles não ligam para o iFood para pedir comida. Não, eles não ficam sentadinhos na cadeira esperando a mamãe fazer comida. Eles vão à caça desse alimento, os animais selvagens. Por isso que você não vê um animal selvagem obeso, você vê o cachorrinho de casa muitas vezes obeso, porque o cachorrinho de casa a gente dá petisco, a gente dá ração, a gente dá comida que sobra. Aí ele vai engordando, porque ele não vai caçar a sua comida, ele está ali sentadinho recebendo comida. Mas os animais selvagens, eles correm, andam quilômetros e quilômetros para conseguir sua comida. E às vezes ele consegue sua comida hoje e passa um longo período de tempo até conseguir comida novamente. Certo? Então vamos lá. O guepardo, por exemplo, gasta muita energia correndo atrás das presas, que normalmente são animais grandes. Ele é capaz de correr grandes distâncias em pouco tempo. Quando captura a presa, ele ingere grande quantidade de alimento em uma mesma refeição. Por quê? Porque ele sabe que vai passar dias e dias sem comer, porque ele tem que procurar outro animal para se alimentar. Olha aqui, o guepardo ele tem em média 80 centímetros de altura, quase 1 metro. E aqui o guepardo é um dos animais mais velozes do mundo. O camelo. O camelo tem 2,5 metros de altura em média. O camelo alimenta-se de plantas rasteiras e arbustos. Ele é herbívoro. Quando encontra alimento, ingere em grande quantidade, que fica acumulada na forma de gordura em suas corcovas. Corcovas é isso aqui, olha. Essas coisinhas aqui, olha. São as corcovas do camelo. Aqui onde ele vai guardar toda a gordura acumulada para depois ser gasta durante
todo o período que ele vai caminhar pelo sol escaldante do deserto, sem beber água, então ele acumula água também no seu corpo, para poder aguentar esse período longo sem parar, sem comer e sem beber água. A aranha. Olha aqui, a aranha tem cerca de 7 centímetros e ela aqui prendeu em suas teias uma libélula que mede quase o seu tamanho, 6 centímetros. Alguns tipos de aranha constroem teias para caçar suas presas. Quando o animal gruda na teia, a aranha o envenena e o enrola na teia para se alimentar dele. Olha aqui, o animal fica preso na teia de aranha, né? Porque vocês já pegaram, né? Quando você pega assim na teia de aranha, ela fica grudada no seu dedo, né? Então, o animal fica ali preso, a aranha vem, aplica o veneno dela, o animal morre, e aí ela enrola para proteger esse animal, para depois ela se alimentar. O alimento garante a sobrevivência do animal e fornece energia para sua reprodução. Quanto mais descendentes gerar, maior será o tamanho da população daquele animal, ou seja, de indivíduos da mesma espécie que habitam no mesmo local. Quando seus descendentes também conseguem alimento, eles crescem e se multiplicam. Então, o alimento ele é necessário para a sobrevivência da espécie. Se não tiver alimento, a espécie corre o risco de acabar. Vamos à página 55. Agora, a alimentação das plantas. Gente, sobre a alimentação das plantas, eu até já falei em uma aula anterior, mas vamos lá repetir. Alimentação de plantas e algas. As plantas e as algas produzem seu próprio alimento, ou seja, são seres produtores. Os animais são seres consumidores, eles não produzem o seu próprio alimento, eles consomem outros seres vivos. E as plantas produzem o seu próprio alimento. Isso a gente estudou na aula passada, através de um processo chamado fotossíntese. E como é que ocorre a fotossíntese? Vamos lá. As plantas e as algas necessitam do gás carbônico do ar para sobreviver, água e luz solar. A luz solar é captada principalmente pela clorofila, que é esse pigmento verde, deixa eu colocar que está de verde aqui, né? Esse pigmento verde que dá cor às plantas é a clorofila que capta, certo? A luz do sol, certo? Para a planta. E aí, vamos lá. A planta absorve a energia solar, aqui, olha. O gás carbônico do ar é absorvido também pela planta. Lembre que as folhas são responsáveis pela respiração das plantas. Pelas raízes, a planta também absorve os nutrientes e a água que ela vai precisar para fazer a fotossíntese. Nas folhas, a água e o gás carbônico são transformados em um tipo de açúcar que é transportado pela planta, nutrindo todas as partes dela. Aí a água veio para cá também, juntou o gás carbônico, a energia do sol e transformou o quê? Em um tipo de açúcar que vai ser redistribuído por toda a planta para que ela sobreviva, certo? Nesse processo, o que é que a planta libera para a gente? O oxigênio, que é o ar que nós, seres humanos, respiramos. Certo? Então, a planta absorve gás carbônico, luz do sol, a água que vem pelas raízes transforma em açúcar. Esse açúcar vai ser distribuído por toda a planta e aí a planta sobrevive nesse processo, certo? É assim que a planta produz o seu próprio alimento. Assim como os animais, as plantas e algas têm essas estratégias para conseguir os recursos necessários a fim de se alimentarem. Vamos lá? As algas vivem próximas à superfície da água, conseguem captar a luz solar e elas absorvem gás carbônico e os nutrientes da própria água. As algas marinhas, como vocês já viram,
Com certeza vocês já viram na praia, algumas que acabam indo para a areia, né? E elas ficam próximas, por isso que elas às vezes acabam ficando na areia, porque elas ficam próximas à superfície para captar essa luz solar, absorvem o gás, que a água também tem oxigênio e gás carbônico. Ela tem por quê? Porque a alga marinha absorve esse gás carbônico e libera o oxigênio. E a água também tem nutrientes, por isso que os peixes sobrevivem, porque tem nutrientes na água. Então, ele faz esse mesmo processo, certo? Que a planta faz para sobreviver, porque, na verdade, a alga marinha é uma planta, né? Oh, meu Deus! Algumas árvores têm muitas folhas espalhadas em uma grande superfície para captar o máximo de luz solar, como é o caso aqui da jabuticabeira. Era uma árvore enorme, suas folhas ocupam um grande espaço, por quê? Porque ela vai produzir frutos. Então, ela precisa desse processo de fotossíntese muito maior. Então, ele tem uma maior quantidade de folhas aqui, vou apontando como se estivesse vendo meu dedo. Mas é com o mouse, viu? Então, essa grande quantidade de folhas é para ela absorver mais ainda luz solar e gás carbônico para fazer esse processo de fotossíntese, para produzir seu alimento, para depois ela poder dar frutos. Os cactos são plantas que vivem em ambiente com pouca água. Elas acumulam água no caule, suas folhas são reduzidas na forma de espinhos para reduzir a perda de água. O cacto ali, você sempre vai ver, os cactos não são gigantes, tem alguns que são enormes, mas a maioria eles são menores, eles têm poucas folhas, às vezes só tem uma flor, e o caule ele é bem mais robusto e com os espinhos para se proteger, certo? E aí dentro ele acumula bastante água para poder sobreviver por mais tempo no ambiente seco, certo? E aqui eu tenho a famosa planta carnívora. Algumas plantas capturam pequenos insetos em suas folhas, dos quais absorvem nutrientes que não encontram no solo. Elas habitam em ambientes pobres em nutrientes. A planta carnívora, às vezes nos filmes, ela é desenhada como uma planta que vai lá e mastiga. A planta carnívora ela não mastiga o animal. O animal fica grudado num tipo de colinha que tem lá, e as enzimas dessa planta vão digerindo esse animal, certo? Para que ela absorva os nutrientes que estão nele, para que ela possa sobreviver, porque a maioria das plantas, as plantas carnívoras, elas vivem em ambiente que o solo não é muito bom. É uma forma que ela encontrou para sobreviver. Isso é uma adaptação, isso é o processo que as plantas se desenvolveram para poder preservar a sua própria espécie, certo? Então, elas vão mudando para poder sobreviver, certo? Assim como os animais, viu? Vamos aqui à nossa próxima página. Opa! Uma fábula. Eu gosto muito dessa fábula, viu? Fábulas são histórias com animais, certo? Que falam como seres humanos, que vivem como seres humanos, e que a história tem sempre um fundo moral, certo? Isso são as fábulas. Então, vamos lá, essa raposa e a cegonha de La Fontaine, certo? Vamos lá. Você conhece a fábula A Raposa e a Cegonha? Ela foi criada pelo escritor francês La Fontaine, nascido em 1621, mais de 500 anos, meus amores. Nessa fábula, a raposa e a cegonha eram colegas. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e pregou uma peça nela. Serviu sopa em um prato raso. A raposa lambeu toda a sopa de seu prato, mas a cegonha não conseguiu tomar uma gota e foi embora morrendo de fome. Alguns dias depois, chegou a vez da cegonha convidar a raposa para comer em sua casa.
A raposa, muito gulosa, aceitou na hora. O jantar era carne macia e cheirosa, servida numa garrafa de gargalo estreito e comprido. A raposa não conseguiu comer nada e foi embora com fome. Olha aqui o que a raposa fez, a maldade que a raposa fez. Colocou a sopa num prato raso. Mas, gente, olha isso aqui. Olha o biquinho da cegonha. Vê se ela consegue comer alguma coisa. Ela abre o bico assim, ela não suga. Ela pega com o bico, ela não suga. Quem suga são os mamíferos, certo? E aí a cegonha disse, vou lhe convidar para jantar, mas eu vou fazer uma coisa. Vou servir a carne numa garrafa. E aí eu posso colocar meu bico e pegar a carninha? Você não pode, porque seu nariz não cabe na garrafa comprida. Que maldade, né? Então, isso mostra o quê? Que a gente não deve fazer as coisas sem respeitar as diferenças. Aqui, a lição que a gente tira é que a gente tem que respeitar as diferenças. Cada um tem uma necessidade diferente. Talvez eu tenha mais habilidades na leitura, outros têm mais habilidades na matemática. Então, eu tenho que respeitar também essas diferenças. Alguns gostam de correr bastante, outros não gostam. E não é porque o outro não gosta de correr que eu tenho que chamar outro de fracote, de molenga. Cada um é da sua forma, é do seu jeito. E a gente tem que respeitar isso. E o que essa história mostra é que a gente tem que respeitar essas diferenças. Vamos lá. Vamos responder aqui. Letra A. Observe as ilustrações e responda. Que características físicas da cegonha impediram que ela comesse? Foi porque o bico. Ela não conseguia comer com o bico aqui no prato. E a raposa? A raposa também. Ela não tinha, a boca dela não era para comer aqui. Então, cada uma tem o seu corpo para determinado tipo de alimentação, certo? Os tipos de dentes. Os dentes das raposas são para rasgar carnes, cortar carnes. Nós, seres humanos, temos dentes para cortar, para amassar, para triturar. Por quê? Porque nós comemos carnes e plantas. Os dentes dos animais que comem plantas, como é o caso das aves, que elas também comem plantas, os dentes delas são pequenininhos, certo? Só para amassar, viu? Bem, na vida real, a alimentação das raposas é um pouco diferente da citada na fábula? Sim. As raposas são carnívoras, certo? Elas não comem sopa, viu? São carnívoras. Essa fábula traz algum ensinamento que pode ser aplicado no nosso relacionamento com as pessoas? Sim, o respeito às diferenças. Essa experiência aqui, vocês não vão fazer, nem eu vou fazer, porque, para mim, assim, a gente não deve estragar um alimento para fazer essa experiência. Porque vocês iam pegar um pão, e vai pegar um pão, uma fatia de pão, e vai colocar numa embalagem, sem molhar, e o outro molhado. O que acontece? Quando eu molho um alimento e coloco ele dentro de um saco fechado, o que vai acontecer? Esse ambiente vai ficar úmido e abafado. E vão crescer organismos que se chamam fungos. O que a gente chama de normalmente mofo e bolor. Aqui no caso do pão vai criar o bolor, que é aquelas coisinhas brancas, né? Parece uma espuminha. Certo? Ali são seres vivos também, só que eles fazem mal, certo? À nossa saúde. Alguns fungos, outros não, viu? Outros foram, inclusive, foram desenvolvidos medicamentos através deles, que foi o caso da penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser desenvolvido, que é feito de um fungo, certo? Então, aqui é uma experiência que vai mostrar o desenvolvimento do fungo, tá bom? Mas vocês não vão fazer essa experiência, certo? Aí aqui, o que aconteceu com o pão que não foi umedecido? Ele ficou duro. A gente pode até ver isso em casa quando a gente
deixa um pão lá dentro da sacola, de papel principalmente, ele fica duro, mas fica seco. Mas se eu pego um pão que veio quente da padaria e deixo ele amarrado na bolsa plástica, aquele calor vai fazer o quê? Aquele vapor, ele vai o quê? Se condensar. Lembrem da aula de ciência sobre os estados físicos da água. Aquele vapor vai se condensar, vai se transformar em água de novo e vai ficar ali úmido o pão. Se você deixar esse pão lá 3 dias dentro dessa sacola plástica, que o pão ficou úmido novamente, você vai ver com 3 dias ele vai estar aquela capinha de bolor em cima. Porque os fungos se desenvolveram ali. Certo? Então, a gente não vai fazer essa experiência, mas eu vou falar sobre mofo e bolor, que são tipos de fungos. Vamos lá, aqui. A alimentação de fungos e bactérias. Vamos lá. No experimento da página anterior, observamos a formação de fungos. Os fungos se reproduzem por pequenas partículas que não podemos ver a olho nu. Ao encontrar alimento e água, as partículas se desenvolvem. O que aconteceu quando encontraram o pão umedecido? Muito comum esses seres vivos aparecerem quando o alimento fica muito tempo exposto ao ambiente ou em um local úmido e aquecido. Então, gente, um local úmido, fechado, abafado, as coisas criam bolor, criam mofo. É porque não dá para mostrar aqui, mas como esses dias está chovendo muito, na minha casa tem uma parede no canto que já molhou tanto que está criando mofo. É porque não dá para mostrar. Mas ela está criando bem aqui no canto da sala mesmo, ela está criando um mofinho por causa dessa chuva, está chovendo agora inclusive, por causa da chuva. E aí vai umedecendo a parede e vai criando o mofo. Cadê? Se o processo fosse acompanhado até o fim, o pão seria consumido até desaparecer por completo. Os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos são chamados de decompositores. Eles podem ser encontrados no solo, nos rios, lagos e oceanos, em praticamente todos os ambientes. Vamos lá. Quando a gente se machuca, o que é que os médicos dizem? Tem um corte, aí ele diz, lave com água e sabão, seque, deixe o local limpo. Por quê? Se a gente não lava aquele corte, aquela feridinha, e deixa lá, bota um pano, aí um gaze, né? Aí você bota o gaze, aí não lava. No outro dia não tira, deixa o gaze lá. Gente, ali vai ficar um ambiente quente, um ambiente úmido, e pode ter certeza, vão se desenvolver bactérias e fungos. E aquela ferida vai ficando mais aberta, e vai precisando de mais antibiótico, de mais medicação, porque elas vão se desenvolvendo ali naquele local. Pronto, vamos dar um exemplo. Aqueles tênis que você vai para a escola todo dia. Aí você pega a calça meia. Só que aí você toma banho e não enxuga os seus pezinhos direito, não enxuga os seus dedinhos e coloca a meia e calça o tênis. E vai para a escola segunda, vai para a escola terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado, gente, você começa a coçar o pé. E coça, e vai aparecer umas feridinhas no seu pé. Sabe o que é isso? Fungo, a famosa frieira. Isso, a frieira, a micose, é causada por esses bichinhos chamados fungos. A sua meinha lá com seu pezinho molhado, suado da educação física, tá lá, é que você não lava direito e a meia ficou a semana toda no seu pezinho, o sapatinho também. Se não botar no sol e não lavar, e se não enxugar o pezinho direito, seu pé vai se encher de fungo e vai dar haja pomada, haja remédio.